E aí pessoal, Barbas Trader falando. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é sobre empresas que prometem resultados milagrosos, como por exemplo 2%, 3% ao dia e sem risco nenhum. Eu venho aqui dizer para vocês que possivelmente isso aí é conversinha do Chapolin, porque vamos aqui para o quadro. Aqui nós temos um gráfico de risco-retorno, porque no mercado financeiro nós sabemos que um risco maior numa operação gera um potencial de retorno maior, que nós chamamos de prêmio, e ao contrário também acontece, um risco menor gera um potencial menor de retorno. Vamos começar aqui desenhando o gráfico. Ele fica mais ou menos assim, ó. E aqui nós podemos situar em cima dessa linha o risco-retorno desses três tipos de ativos que eu coloquei aqui no quadro em cima do gráfico. Como por exemplo, renda fixa, mais ou menos por aqui. Ó, tem um risco baixo, mas o potencial de retorno também é baixo. Mesmo assim ainda tem risco envolvido. O risco não é zero. Ações, mais ou menos por aqui. O risco já é um pouco maior. Retorno também, possível retorno um pouco maior. Aqui nós estamos falando de potencial de retorno e não de retorno em si propriamente dito. Aqui em cima, o índice futuro, que é o mercado de futuros, com um risco bem maior e o potencial de retorno maior. E para poder elucidar melhor isso, qual seria o risco envolvido no retorno da renda fixa? Seria, no caso do Tesouro Direto, por exemplo, o risco do governo não pagar pelos títulos emitidos. No caso dos CDBs na renda fixa, seria o risco da instituição que está cedendo esses títulos não pagar por esses títulos. No caso das ações, o risco envolvido seria o risco da desvalorização da empresa, os resultados da empresa começarem a piorar, as ações começarem a cair, ou até a falência da empresa. O que é um pouco menos difícil de acontecer do que o governo não pagar pelos títulos emitidos, os títulos públicos. Aqui, no terceiro ponto, que eu exemplifiquei como o índice futuro, já tem um risco muito maior envolvido, porque quando você opera o índice futuro, você não necessariamente precisa ter todo o valor envolvido nesse contrato futuro para poder abrir uma operação. Sabemos que atualmente o contrato de índice futuro está valendo em torno de R$ 23.200, porém você precisa de uma margem menor do que R$ 50 em uma corretora para poder operar um contrato de mini índice futuro. E isso indica uma exposição muito grande, porque em poucos minutos, às vezes segundos, você pode perder todo esse valor de R$ 50 se você estiver usando ele para poder operar um contrato. Então é muito arriscado. E junto com essas três classes de ativos que eu falei, tem essa questão das empresas que oferecem esses rendimentos que não se enquadram nesse gráfico. Por que será? Porque elas prometem um retorno muito alto com um risco muito baixo. Ela estaria aqui, ó, fora desse gráfico. Então é muito provável que essa empresa esteja usando de outros artifícios, geralmente um artifício que a gente conhece como pirâmide, para poder te entregar esses resultados. Então é muito importante tomar um pouco de cuidado com certas empresas que oferecem retornos muito altos, mas que dizem que não tem risco envolvido nesse seu investimento. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouquinho sobre como está a conjuntura macroeconômica atual e que ações podem ser beneficiadas em relação a essa conjuntura e que podem gerar uma boa valorização em 2020. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, comentar no YouTube, que eu vou estar respondendo as suas dúvidas.